Você já conheceu alguém extremamente inteligente que destruiu a própria vida? Talvez esse alguém seja você. Diplomas, vocabulário, argumentos brilhantes e ainda assim decisões repetidamente ruins. Relacionamentos arruinados, dinheiro perdido, escolhas óbvias ignoradas. Isso revela uma verdade desconfortável. Inteligência não é pensar bem, é governar a própria mente. Platão já denunciava esse erro em A República. Para ele, a maior tragédia humana não é a ignorância simples, mas o conhecimento sem comando. Saber o que é certo e ainda assim fazer o oposto. Como ele afirmou, em essência, o mal não nasce da falta de razão, mas da razão derrotada. É aí que surge o que chamamos aqui de mente burra. Não aquela que não entende, mas a que se submete ao impulso. Observe a humanidade. Pessoas brilhantes presas em vícios previsíveis, líderes cultos derrubados por vaidade, gênios que trocaram o futuro por aplausos imediatos. Tudo isso não é acaso, é estrutura mental. Sócrates já alertava: a ignorância mais perigosa é a que acredita saber. Este vídeo não separa o mundo entre espertos e tolos. Ele separa entre mentes governadas pela razão e mentes dominadas pelo desejo. Porque, no fim, a diferença entre uma mente inteligente e uma mente burra não está no cérebro, está em quem manda aí dentro. Existe algo mais triste do que não saber? Sim, saber e ainda assim repetir o erro. Essa é a forma mais sofisticada de fracasso humano. Não nasce da falta de informação, mas da incapacidade de usar a mente como governo. Platão foi implacável nesse ponto. Conhecimento por si só não torna ninguém inteligente. Em A República, ele desmonta a ilusão de que pensar bem é o mesmo que viver bem. A verdadeira inteligência, para Platão, não está na quantidade de ideias acumuladas, mas na ordem interior da alma. Quando a razão não comanda, todo saber vira ornamento inútil. Ele afirma que a injustiça é a desarmonia da alma, e uma mente desarmônica pode ser brilhante e ainda assim autodestrutiva. É por isso que Sócrates incomodava tanto. Ao declarar "sei que nada sei", ele não celebrava a ignorância, mas denunciava a arrogância intelectual. A mente burra, para os gregos, não era a que desconhecia, mas a que acreditava saber, e por isso não se examinava. Ela argumenta, justifica, racionaliza, mas não se corrige. Observe o padrão humano. Pessoas cultas presas em vícios simples. Indivíduos cheios de opinião, vazios de direção. Mentes rápidas para julgar os outros e lentas para governar a si mesmas. Isso não é azar, é estrutura mental defeituosa. Platão foi claro: quando a razão não reina, o saber serve ao desejo. E quando o desejo usa a inteligência como ferramenta, nasce a mente burra mais perigosa de todas, a que se acha inteligente enquanto cava a própria queda. Há uma burrice que não grita, ela argumenta. Usa palavras complexas, constrói desculpas elegantes, cria narrativas convincentes para justificar o que já decidiu fazer. Essa é a forma mais comum de cegueira humana. Não a ausência de razão, mas a razão a serviço do desejo. Platão considerava isso uma perversão da inteligência. Em A República, ele descreve a alma dominada pelos apetites como uma tirania interior. Não é o mais forte que governa, mas o mais insistente. O desejo não pede permissão, ele pressiona, negocia, promete alívio. E quando encontra uma mente hábil, passa a usar a inteligência como advogado. Platão alertava: quando o apetite governa, a razão se torna sua escrava. Nesse ponto, pensar deixa de ser um ato de verdade e vira um instrumento de auto-engano. É assim que pessoas conscientes repetem erros previsíveis. Sabem que vão se ferir, e vão mesmo assim. Sabem que perderão tudo, e avançam. Não por falta de entendimento, mas por falta de comando. A mente burra reage rápido, odeia frustração, foge do silêncio. Confunde intensidade com sentido e prazer com felicidade.
Observe os destroços humanos espalhados pela história cotidiana, carreiras dissolvidas por vaidade, famílias destruídas por impulsos, vidas inteiras reduzidas a ciclos de arrependimento. Platão foi duro ao afirmar que o homem dominado por seus desejos é o mais infeliz, ainda que pareça satisfeito. A mente burra não é limitada, ela é indisciplinada. E enquanto o desejo ocupar o trono, toda a inteligência servirá apenas para justificar a própria queda. Existe um preço silencioso por pensar bem. Ele afasta, incomoda e cansa. A mente verdadeiramente inteligente raramente é celebrada no presente, porque ela não reage, não segue o fluxo, não se embriaga com consensos fáceis. Ela freia quando todos aceleram e, por isso, muitas vezes caminha sozinha. Platão afirmava que a razão não nasce forte, ela precisa ser treinada. Em A República, a educação não serve para encher a cabeça de ideias, mas para ordenar a alma. A mente inteligente é aquela em que a parte racional governa com firmeza, mesmo quando isso custa prazer, aprovação ou conforto. Como ele escreveu, o homem justo prefere sofrer a injustiça do que cometê-la, não por moralismo, mas por lucidez. Essa mente suporta a frustração. Ela aceita verdades desagradáveis. Não precisa vencer discussões, mas precisa estar correta consigo mesma. Por isso, é rara. A maioria prefere o alívio rápido ao entendimento profundo. A mente inteligente escolhe o longo prazo quando o curto prazo grita. Há algo profundamente triste nisso. Quanto mais alguém pensa com rigor, menos se encaixa. Platão já sabia disso ao falar da saída da caverna. Quem vê mais longe perde a companhia dos que ainda celebram sombras. A lucidez cobra isolamento. Mas é essa mente que constrói destinos estáveis, não por sorte, mas por coerência. Ela erra menos, não porque é perfeita, mas porque aprende e corrige. Para Platão, isso era sabedoria, não saber tudo, mas governar a si mesmo. E onde a razão reina, a vida deixa de ser reação e passa a ser direção. O que Platão descreveu há mais de 2000 anos não era mito nem metáfora vazia, era anatomia da mente. Hoje, a ciência moderna mostra que ele estava certo. A batalha interna entre razão e desejo tem bases físicas, químicas e mensuráveis. O que os filósofos chamavam de alma dividida, os neurocientistas chamam de conflito entre córtex pré-frontal e sistema límbico. O córtex pré-frontal, sede do planejamento, da reflexão e do autocontrole, funciona como o cocheiro da alegoria da carruagem. O sistema límbico, emoções, impulsos, gratificação imediata, age como o cavalo indomado. Estudos mostram que pessoas que aprendem a frear o impulso, a adiar o prazer e a analisar antes de agir apresentam maior estabilidade emocional, melhor tomada de decisão e sucesso consistente ao longo da vida. Platão estava certo. A razão não precisa saber tudo, precisa apenas comandar. Pesquisas em psicologia comportamental confirmam outro ponto crucial. Inteligência cognitiva sem controle emocional é um perigo. Pessoas com QI alto, mas baixa regulação emocional, repetem padrões destrutivos. Elas argumentam, racionalizam, manipulam e ainda assim fracassam. Platão já dizia, a maior escravidão é ser governado por aquilo que deveria obedecer. O futuro da mente, portanto, não está em acumular dados ou diplomas, mas em treinar o comando interno. É a disciplina da alma que transforma conhecimento em sabedoria e impulsos em escolhas coerentes. No fim, ciência e filosofia convergem. A diferença entre a mente burra e a mente inteligente não é o que você sabe, mas quem está no controle de tudo o que você pensa e faz.